Ilusão. A ilusão é uma atividade da alma e o resultado do aspecto mental de todas as personalidades encarnadas em manifestação. Quando uma pessoa deixa que o seu ego interprete a realidade e não sua alma ou seu sistema espiritual, ela se perde na ilusão. No contexto do sistema de quatro corpos, as pessoas de natureza mais intelectual do que emocional tendem mais à ilusão do que à fascinação. A decepção é criada pela compreensão errônea de ideias e de formas de pensamento. A personalidade encarnada precisa aprender a suprir a mente e o cérebro com a luz da alma. Somente a intuição e não a iluminação ou a inspiração, como Djalku as definiu, pode dissipar a ilusão. É na meditação e nas técnicas de controle mental que as personalidades encarnadas encontrarão o meio de se livrar da ilusão. O plano mental é especialmente importante neste período específico da história, porque fazemos parte da raça ariana, que, repito, está sintonizada com este plano. A ilusão começou a se manifestar num período em que os seres humanos já se encontravam num estágio avançado de evolução, nos tempos atlantes mais recentes. Nos livros de Alice Bailey, Djalku definiu a ilusão como a reação da mente indisciplinada ao mundo de ideias com que ela entra em contato. Vários são os fatores que levam a essa distorção no plano mental. Podemos relacioná-los da seguinte maneira: 1. O ponto de evolução que a personalidade encarnada chegou. 2. A integração ou a falta de integração dos corpos físico, emocional, mental e espiritual. 3. O grau de sintonia e de iluminação alcançado pela alma. 4. O tipo de raio do corpo mental da personalidade encarnada, que dá colorido à interpretação que a personalidade encarnada dá às ideias. 5. O nível de desenvolvimento do corpo mental. 6. O tipo de raio da alma, que também dá colorido à interpretação de ideias da pessoa. Um meio eficaz de dissipar a ilusão é aprender a manter a mente firme na luz. A maioria das pessoas deixa a mente devagar, não a mantendo focalizada. As pessoas não foram treinadas para assumir seu poder pessoal e a exercer o domínio sobre si o tempo todo. Elas se deixam operar pelo piloto automático e se distraem. Quando isso acontece, o ego ou o eu inferior passa a dirigi-las. O aspirante deve comprometer-se a nunca permitir que sua mente desvie seu foco de Deus, de sua alma e de sua atitude espiritual. Se ele agir assim, sua vida se transformará radicalmente e depois da batalha inicial com a mente subconsciente e com o ego negativo, isso se tornará um hábito. Manter a mente na luz todo o tempo trará a paz que transmite compreensão. O domínio da mente levará a pessoa à terceira iniciação e à fusão da alma. Lembre-se que a primeira iniciação tem relação com o domínio físico, a segunda com o domínio emocional e a terceira com o domínio da mente e da personalidade tríplice a serviço da alma. Depois disso, só mais uma iniciação é necessária para libertar-se da roda de renascimentos. A quinta iniciação levará à fusão monádica e espiritual, e a sexta, à ascensão. Nunca se enfatizará o suficiente a necessidade de controlar a mente. Deus e os mestres ascensionados não farão esse trabalho pelas pessoas. Elas é quem deve fazê-lo.
O aspirante não deve esquecer que são os seus pensamentos que criam a realidade em que ele vive. O remédio para a ilusão é a intuição, que leva a um entendimento progressivo dos caminhos de Deus no mundo em benefício da humanidade e ao desenvolvimento do conhecimento e da razão puros. Djal relacionou 4 tipos de pessoas que podem receber a revelação por meio do despertar da intuição. 1. As que estão na linha dos salvadores do mundo. 2. As que estão na linha dos profetas. 3. As que estão na linha dos verdadeiros sacerdotes. 4. As que estão na linha dos místicos, práticos ou dos ocultistas. Djal Qu também afirmou que a ilusão normalmente se manifesta sobre um dos 7 modos seguintes. 1. O modo da percepção errada. 2. O modo da interpretação errada. 3. O modo da apropriação errada. 4. O modo da direção errada. 5. O modo da integração errada. 6. O modo da materialização errada. 7. O modo da aplicação errada. Para uma análise mais profunda desses princípios, recomendo a leitura do livro Glamour, A Word Problem, de Alice Bailey, das páginas 57 a 65. Também vale a pena mencionar aqui que toda fração de fascinação que o discípulo dissipa e de ilusão que ele percebe e supera limpam o caminho para os que vêm em seguida e o tornam mais fácil para os seus companheiros. Os que passaram prestaram o mesmo serviço para os que estão aqui. Também é importante a pessoa entender que o simples fato de perceber e de aceitar que está lutando contra a ilusão a leva a grandes progressos. A maioria das pessoas nem sequer percebe que é presa da fascinação, da ilusão e de Maya.